Olá, buenas tardes. O atleticano está enrolando a língua para tentar falar espanhol, porque a estreia vitoriosa no Mineiro ontem teve um sotaque argentino. E nós vamos mostrar tudinho para você. Em bom mineirês, o Cruzeiro suou demais da conta em Governador Valadares, mas conseguiu virar o placar para cima do Democrata. O Globo Esporte vai mostrar como foi a rodada de abertura com goleada da Caldense. E ainda a volta triunfal do Spider ao UFC. E o 5º título do Djokovic no Aberto de Tênis da Austrália. Eita, segundona brava. Vamos lá, gente. Estilo brasileiro ou padrão argentino? Já começamos com essa pergunta aí. Como é que será o novo Atlético? Bom, o torcedor teve uma pequena amostra na vitória sobre o Tupi no Independência. O Atlético começou muito bem o Campeonato Mineiro. Eram os primeiros passos do Atlético no Campeonato Mineiro, que gerariam as primeiras comemorações oficiais Atlético-Argentina na temporada. O início sempre é um pouquinho mais difícil. Não pareceu. Tamanha foi a intensidade que o Atlético impôs no jogo. Torcedor atleticano satisfeito com a estreia do Galo no Campeonato Mineiro, principalmente com a parte argentina do Atlético. Parte essa composta por Lucas Prato e Dato, irmãos que se sentem em casa. O time que mais se parece é um time argentino, é o Galo. Jugamos bien el estilo brasileiro, con pensamiento bien ofensivo y bueno, eso es lo bueno de este time. E o diga Guilherme, de 7 anos. Nos últimos anos tem visto o melhor do Atlético e reações como esta se tornaram comuns. Incomum foi o que fez o novo 10 atleticano, pelo menos para ele. Dátulo fez o primeiro gol dele de falta com a camisa do Atlético. Uma cobrança perfeita! Acertou o ângulo. Um golaço, 1-0 Atlético. Sem dar tempo para o Tupi se recuperar do primeiro golpe, a bola de Luan achou o Prato. E o goleador argentino do Galo dominou e mandou no canto. Atlético 2-0 no Tupi. É um cara finalizador muito frio. O Tupi tentou esfriar o time todo do Atlético. Só que a equipe da Zona da Mata parou em Vitor e nas conclusões dos próprios atacantes. O técnico Levir Coupe, que completava 228 jogos e alcançava com isso a marca de terceiro técnico que mais comandou o Galo, entendeu e aceitou bem as variações do jogo. Mais ou menos dentro do que nós esperávamos, né? Bons momentos, assim, ótimos momentos, e de repente uma queda brusca, e isso é muito natural. O jogo seguiu e deu tempo para a dupla argentina Prato e Dato funcionar novamente, mas a bola parou na trave. Vitória com o toque de Dato, um 10 clássico, e a finalização certeira de Lucas Prato. É o Atlético argentino, ou seria dos argentinos que são Galo. Isso aí, Márcio Rezende já está aqui com a gente, porque De se volta. a bola rolou, você volta para analisar a arbitragem, né? Vamos lá, como é que foi o juiz desse jogo aí do Atlético? Do Atlético, mas a arbitragem, no geral, foi bem na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Mas o Marco Aurélio Fazex é um árbitro jovem e errou no lance aqui. Vamos ver. Cobrança aí e é um pênalti. O Maílson deliberadamente mete o braço na bola e ele ainda empurra o Gemerson. Olha aí, com a mão esquerda ele vai empurrar o Gemerson e com a direita ele mete a mão deliberadamente. Isso é pênalti, o ar está mal posicionado e não marca o pênalti. Mas ainda há uma coisa pior. Nós vamos ver até na lupa. A mãozinha. Né? A mãozinha, né? E essa não é a mão boba, é a mão deliberada, aquela para tirar a bola do adversário mesmo. Ou seja, poderia ter Ele saído ainda mais um gol. piora o que ele errou, Maíra. Nós vamos ver agora. Ele marca um escanteio que absolutamente não houve. Porque o jogador do Tupi, nós vamos repetir o lance aí com calma, o jogador do Tupi vai sair jogando, olha.
A bola não sai. Veja ele aqui embaixo no vídeo dando escanteio. A bola nem saiu. Não, a bola não saiu. O Genalvo vai lá pedindo a bola para sair para jogar e ele marca um escanteio que só ele viu. De vôlei ali, né? De vôlei e ele marca um escanteio que não aconteceu. Não entendi absolutamente nada. Essa daí foi difícil. Continua aqui, viu? Continua, estamos aqui. O Cruzeiro teve que superar o calor de 32 graus e o Democrata em Governador Valadares. O atual campeão mineiro sofreu um gol no primeiro tempo. Gente, um golaço, por sinal, vocês vão ver. Mas o Cruzeiro teve força para virar o placar. Vamos ver os melhores momentos com Jaime Júnior. Do lateral cobrado, toque de cabeça lá para a área. Tirou de lá o Léo, olha a sobra! O Marcel mandou a bola rente à trave esquerda do Fábio. Faz o passe pelo lado direito outra vez com Osvaldi. Saiu o cruzamento, chute! E que golaço! Gol! Rodrigão! Um golaço do Democrata! Uma pintura em Governador Valadares. Aos 13 minutos do primeiro tempo. Eurico, boa bola na frente, que bolão pro Marquinhos, bateu cruzado, a chance do gol de empate, Judivan mandou por cima. Autoriza o árbitro, a chance do Cruzeiro empatar o jogo, Fábio Noronha pegou. Lateral cobrado pro Leandro Damião, ele domina, bateu pro gol, Fábio Noronha pegou. Girou bem ali o Leandro Damião para cima do Rodrigo Lima. Marquinhos rolou pro William, que bomba! Fábio Noronha tirou. Judivan trouxe para dentro, grande jogada do Judivan, bateu firme, a bola saiu. Belíssima jogada do garoto Judivan. Aos 11 minutos do segundo tempo. Olha o cruzamento. O Cruzeiro empata o jogo em Governador Valadares. Henrique vibra muito. E o torcedor do Cruzeiro também. O Cruzeiro empata o jogo. Olha a sobra do Joel. Dominou, entregou para o William. Saiu a tabela para o Joel. Gol do Cruzeiro. Joel, o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro no Campeonato Mineiro 2015. Vibra o torcedor do Cruzeiro. Joel começou a jogada, tabelou com o William, recebeu de volta, perna canhota na bola. 34 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro está na frente, 2-1. Isso mostra a força que o grupo tem, a capacidade dos jogadores que estão entrando e mesmo aqueles que ficam na suplência. Eu acho que o grupo está bem composto nas posições. Então eu acho que fui feliz na jogada e acabei fazendo o gol. Faltou o segundo tempo, a gente quando tomava a bola do Cruzeiro, jogar. A gente procurou só se defender. E a qualidade que tem o time do Cruzeiro aí, um time não pode só se defender, que uma hora a qualidade deles aparece e eles conseguem acertar uma jogada. E a qualidade do árbitro do jogo? O Igor Benevenuto mandou bem, fez uma boa arbitragem. Mas o Cruzeiro reclamou um lance, Maíra, que é o final do primeiro tempo. Dessa jogada, o Leandro Damião cabeceia, a bola bate no braço do adversário. Isso não é pênalti, é uma bola muito rápida, muito próxima, inesperada. E a posição do braço por si só não caracteriza uma infração. Então aí é uma coisa totalmente acidental. O árbitro acertou não marcar o pênalti correto aí. O pessoal reclamou muito ao final do primeiro tempo, mas está correto o árbitro, não houve a penalidade. Tá certo, esse a vida é para sorrir. Já dizia Maíra Lemos. Então dá um sorriso aí pra gente. Com certeza. Tchau. Até mais. Obrigada, Márcio. Olha, gente, o Cruzeiro informou que vai rescindir o contrato de forma amigável com o atacante Anselmo Ramon, que duraria mais um ano. E o clube também confirmou que o volante Williams, ex-internacional, está muito perto de um acerto com o clube. Só um jogo da primeira rodada do Campeonato Mineiro terminou sem gols. Olha aí. Em Divinópolis, Guarani e América empataram por 0-0. Na melhor chance do América, Rodrigo Silva mandou a bola na trave. Em Patos de Minas, Diogo Marzagão fez o RT 1, Boa Esporte 0. O goleiro Juliano falhou e Morato empatou para o Boa Esporte. Mas nos acréscimos, o esperto Marcel fez o gol da vitória da URT. 2-1.
O outro time de Patos de Minas, o Mamoré, deu azar. Pegou uma caldense inspirada. Luiz Eduardo fez 1-0 na raça. O Mamoré empatou com um chute forte de Diego Salles. Luiz Eduardo marcou o segundo da caldense. Zambi tocou e Cristiano fez o terceiro. E tome gol da caldense. O quarto foi de Léo. Thiago Azulão cabeceou e marcou o quinto gol. E Cristiano, chutando na saída do goleiro, fechou o placar. Caldense 6-1 em Poços de Caldas. Em Tombos, o Vila Nova venceu o Tombense com um gol de pênalti de Gabriel. A Caldense lidera o campeonato com 3 pontos, com 5 gols de saldo. O Atlético é o vice-líder, com 2 gols de saldo. Cruzeiro, RT e Vila Nova também têm 3 pontos. América e Guarani estão com 1. Boa Esporte, Democrata, Tombense, Tupi e Mamoré não pontuaram ainda. Assunto sério, mais um caso de injúria racial no Sul-Americano Sub-20. Os brasileiros sofreram dentro e fora do campo com os argentinos. Uma reportagem sobre um Brasil e Argentina poderia focar no festival de canetas dadas pelos jogadores brasileiros. Ou simplesmente poderia falar apenas de futebol. Nós estamos aqui para falar de bola. É muito ruim isso. Isso é ruim para o esporte, é ruim para a vida. A gente lamenta muito. Aqui no Parque Central, as arquibancadas são muito próximas ao gramado, o que permite para quem está no campo ouvir e entender o que é gritado pelos torcedores. E, infelizmente, toda vez que o Brasil atacava para este lado, a gente daqui conseguia ouvir um grito. Por diversas vezes, era possível ouvir os insultos. Acho que isso no futebol, todo mundo não pode acontecer. Sabemos que esse negócio de racismo aí é difícil até de falar. Em apenas uma semana, esta é a segunda vez aqui no Uruguai que a seleção brasileira sofre com o preconceito racial. No jogo contra os donos da casa, o meia Marcos Guilherme também foi insultado. Me chamou 5 vezes de macaco. Nós não tivemos prova na primeira. Essa foi a grande verdade. Vamos ver as imagens aí, se tiverem as imagens, e aí falar com a nossa direção. O clássico valia a liderança do sul-americano. E quem se deu melhor foi a Argentina. Com 2 gols no finalzinho do jogo, garantiu a vitória e ficou perto de uma vaga para o Mundial que vai acontecer na Nova Zelândia. O Brasil segue vivo na disputa por uma das 4 vagas, mas agora em 4º lugar ficou distante da briga pelo título. Recife está recebendo a Copa Sul-Americana de Futebol de Areia. O Brasil estreou contra o Chile, olha aí, foi complicado. O Brasil levou 3 gols no primeiro tempo, chegou a estar perdendo por 3-0, mas a torcida fez barulho e a seleção virou o placar. Brasil 7, Chile 4. Amanhã é a vez de encarar a Bolívia. Ser eleito o melhor jogador do Super Bowl, a grande decisão do futebol americano. Ganhar pela 4ª vez o campeonato e ser premiado com um beijo de uma das mulheres mais lindas do mundo. Não chega a estar ruim a vida do Tom Brady não, hein? O cara é marido da Gisele Bündchen. O New England Patriots, time dele, ganhou do Seattle Seahawks por 28-24. E ele experimentou essa série de maravilhas aí. Esses aí são os novos campeões mundiais. A França, atual bicampeã olímpica, ultrapassou a Suécia e a Romênia e se tornou o único país a ter 5 títulos mundiais masculinos de handebol. A vitória na final foi sobre o Catar, no Catar, por 25-22. Depois do intervalo, as 3 vitórias mineiras na Superliga de Vôlei, o penta do Djokovic no Aberto de Tênis da Austrália e a volta de uma lenda no UFC. Contra o americano Nick Diaz, Anderson Silva mostrou que está recuperado da gravíssima fratura que sofreu. De volta com o UFC. Olha só, o filho do Anderson Silva pediu para ele parar de lutar.
Só que os fãs querem mais, né? Claro. A vitória no fim de semana mostrou que o campeão voltou e voltou em boa forma. Foi uma sensação incrível ver ele entrando e a luta foi muito boa. Deu certo alívio ver que ele não estava poupando a perna, né? Gostei de ver o Anderson Silva voltar, porque eu assisti várias lutas dele, né? Não, claro, aqui ao vivo, mas eu acho que ele merece essa chance. Com aquela expectativa que ele ia dar um show pra nós, tirando a palhaçada que o Dias fez, eu esperava que ele ganhasse a luta. Se os torcedores estavam assim, alegres, aliviados, imagina só o Anderson Silva. A gente passa por vários momentos ruins, momentos bons, né? E nenhum deles é para sempre, né? A verdade é que a gente nunca tá preparado para os momentos ruins, né? Ele voltou depois de 1 ano e 1 mês ao octógono. Enfrentou o fantasma da contusão. Esse, todo mundo estava com medo. Até quem está acostumado com novelas e roteiros dramáticos. Aquela dor que ele estava sentindo ali, eu acho que todo mundo sentiu um pouquinho em casa, né? E o Anderson Silva enfrentou o folgado do Nick Dias. Ganhou dos dois, da contusão e de Dias. Conseguiu ficar tranquilo. Conseguiu se soltar aos poucos durante os 5 rounds. Conseguiu sorrir com o braço erguido. E conseguiu chorar, dessa vez, aliviado e emocionado. Anderson Silva continua em Las Vegas. Vai ficar aqui por mais 1 mês e meio participando das gravações do TUF, o reality show do UFC. Depois disso, nada programado. Ele quer fazer o que gosta. O filho dele não gosta nada dessa ideia. E é essa a próxima luta do Spider, do Aranha. Até o chefão do UFC, Dana White, espera o resultado desse combate. Ele diz que agora vai dar um tempo para Anderson voltar para casa, descansar, voltar a treinar e depois, vamos ver o que vai acontecer. Seja lá o que for, Anderson Silva voltou. O que esperar de um jogo entre o 4º e o 5º colocados da Superliga de Vôlei? Muito equilíbrio, certo? Pois Campinas e Minas fizeram um jogão no ginásio Taquaral, em Campinas. Mais uma vez, o cubano Escobar sobrou do lado mineiro da quadra. Foi ele o responsável por 22 pontos do Minas, quase um set inteiro. Escobar só não fez mais pontos que Baiano. O oposto do Campinas fez 25 pontos, que não foram suficientes para evitar a derrota do time dele. 3-2 para o Minas. Em Montes Claros, a partida também rendeu, viu? 2 horas e 18 minutos. E apesar do apoio da torcida, o Pequi Atômico perdeu para o Maringá, também por 3-2. O Montes Claros segue em 8º lugar. O líder Cruzeiro venceu o São Bernardo por 3-1 em São Paulo e abriu impressionantes 10 pontos de vantagem sobre o Taubaté, que é o 2º colocado. O Juiz de Fora conseguiu uma importante vitória, 3-1 sobre o Vôlei Sul, no Rio Grande do Sul, para manter ali na briga, né, por vagas nas quartas de final. For the 5th time, Novak Djokovic. Não tem pra ninguém em Melbourne. O sérvio Novak Djokovic conquistou pela 5ª vez o Aberto da Austrália, um dos 4 torneios mais tradicionais do tênis. Superou Roger Federer e André Agassi e se tornou o maior vencedor por lá na era profissional. A final contra o britânico Andy Murray foi equilibrada até o 3º set. Depois, o Djoko deslanchou, fez 6-0 no último set, fechou o jogo em 3-1 e foi ovacionado. A seguir, no Globo Esporte, os motores da Fórmula 1 começam a funcionar. Os gols pelo Brasil e a marca histórica do Luiz Fabiano. De volta com os principais estaduais Brasil afora. Na Arena Corinthians, belo passe de Jadson e conclusão com estilo de Renato Augusto. Corinthians 1, Marília 0.
No segundo tempo, Fagner e Guerreiro aumentaram. Corinthians 3, Marília 0, placar final. Em Penápolis, Michel Bastos fez o primeiro do São Paulo diante da Penapolense. Luiz Fabiano fez o segundo. Gol histórico, porque foi o gol de número 200 do Fabuloso com a camisa do São Paulo. A Penapolense diminuiu com Crislan, mas Reinaldo, contando com um desvio do Jailton, garantiu a vitória do São Paulo, 3-1. Na Vila Belmiro, Geovânio, Chiquinho e de novo Geovânio fizeram os gols da vitória do Santos sobre o Ituano por 3-0. No Campeonato Carioca, em Macaé, Bernardo abriu o placar para o Vasco diante do Cabofriense. E Marcinho fechou a conta. Vasco 2, Cabofriense 0. Em Volta Redonda, o estreante Vinícius aproveitou a sobra e colocou o Fluminense na frente do friburguense. De pênalti, Fred ampliou. E Thales ainda descontou para o friburguense. Fluminense 2-1, placar final. No Campeonato Gaúcho, o Lajeadense surpreendeu o Inter e abriu o placar com Gilmar. Pouco depois, Hernando empatou. Mas a reação do Inter parou por aí. Fim de jogo, Lajeadense 1, Internacional 1. No Campeonato Catarinense já teve clássico. E o Joinville chegou a abrir 2-0 sobre o Avaí com Rafael Costa e depois com Marcelo Costa. Mas o Avaí tinha Anderson Lopes, que marcou os 2 gols que garantiram o empate. 2-2, placar final. Quem venceu na estreia foi o Figueirense. 1-0 sobre o Atlético de Ibirama. Gol de Marcão. O Barcelona estava perdendo em casa para o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. O Neymar foi lá e empatou, 1-1. O Villarreal voltou à frente com o gol do Vieto. Aí veio outro brasileiro e empatou de novo, Rafinha, 2-2. E para terminar, o craque do time garantiu a vitória, Messi. Barcelona 3, Villarreal 2. O Barça é o vice-líder do Espanhol, atrás apenas do Real Madrid, que goleou o Real Sociedad por 4-1. Na Fórmula 1 já estão rolando os testes dos novos carros na Espanha. A Fórmula 1 de 2015 já começou diferente, muito mais barulhenta do que no ano passado. Boa novidade para os fãs desse esporte. O segundo dia de testes da pré-temporada aqui em Jerez marcou a estreia nas pistas de Felipe Nasser, como piloto titular da Sauber. Estou chegando à Fórmula 1, é uma expectativa grande. Felipe foi o primeiro a ir para a pista às 9 da manhã e não tem hora para parar até às 5 da tarde, horário local. Ontem, Nico Rosberg chegou a almoçar dentro do cockpit. A Mercedes começou o ano como terminou no ano passado, andando bem, muito confiável. Eles quebraram um recorde de voltas nos testes de pré-temporada, 157, quase 2 grandes prêmios e meio, sem nenhum problema. A Ferrari de Sebastian Vettel, mais rápida do dia ontem, foi também a mais rápida da manhã de hoje. Felipe Massa não pegou o carro hoje, a Williams sai com Valtteri Bottas. O brasileiro começa a andar na pista amanhã e quarta-feira, o último dia de testes aqui em Jerez de la Frontera. Mariana Becker para o Globo Esporte. Valeu, até amanhã, boa tarde.